cima de graça, misericórdia em cima de misericórdia. Colossenses, capítulo 3, verso 1 ao 4, que diz assim a palavra do Senhor. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Senhor Deus, que nesse momento a Tua palavra possa ser proclamada fielmente. Senhor, usa o Teu servo, Pai, que possamos ser edificados nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Antes de a gente entrar no texto propriamente dito, é necessário a gente entender algumas coisas em relação a essa igreja que Paulo escreveu essa carta. Eles estavam passando por um momento, e essa era a preocupação do apóstolo Paulo, passando por momentos de falsos ensinos e também de falsas filosofias que estavam emergindo naquela igreja, e uma sendo, às vezes, o contrário da outra. Como o pastor gosta de falar, né, o diabo ele atua nos extremos. E era justamente isso que estava acontecendo. No capítulo 2, versos 16 e 17, Paulo trata dos cerimonialistas que viviam na guarda da lei, queriam retornar àqueles rudimentos e viver como se vivia a criança, sendo que Cristo ele já tinha sido apresentado, e Cristo é o cumprimento de tudo aquilo que o Antigo Testamento falava. Tudo aquilo que o Antigo Testamento estava apontando, Cristo era o cumprimento disso. E então, quando Cristo chegou, né, quando o objeto desejado, quando aquilo que todos os profetas do Antigo Testamento e tudo aquilo que o Antigo Testamento apontava chegou, então não era mais necessário estar apegado àqueles rudimentos da lei. Serviu de árbitro, serviu de pedagogo, conduziu o povo a Cristo, mas chegando Cristo não era mais necessário naquele momento. E essas pessoas não eram necessariamente judeus não convertidos ao cristianismo, mas era justamente esse o perigo, porque eram cristãos, né, que acreditavam que ainda era necessário fazer mais alguma coisa para acrescentar a sua salvação. Tudo bem, você foi salvo por Cristo, mas é necessário também que você obedeça a certos preceitos para que essa salvação ela realmente aconteça de fato. E aí, no verso 16 e 17 do capítulo 2, Paulo vai falar justamente sobre eles, né? Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou de dia de festas, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém, o corpo é de Cristo. É justamente isso, eles apontavam para Cristo, e se Cristo chegou, e se é Cristo que nos salva, eles não poderiam ser julgados por esses mestres que estavam ensinando essas falsas doutrinas, querendo julgar eles por causa de comida que eles comiam, ou o tipo de bebida que eles bebiam, ou o dia que eles guardavam ou não guardavam, inclusive os sábados. E o outro grupo era o oposto dos legalistas, nós podemos falar assim, né? Era justamente os ascetas. A gente vê isso no capítulo 2 também, no verso 23, na continuação. Paulo vai falar de homens que eles veem como se a sua privação de certas coisas, de certos alimentos, fosse uma demonstração da sua superioridade espiritual. Ele diz no verso 23, tais coisas, com efeito, têm a aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. O outro oposto é nós acreditarmos que nós estamos nesse mundo e está em contato com ele. É como se a gente pudesse se isolar, ir para uma montanha, como os monásticos. Agora nós somos salvos por Cristo, a gente tem que passar o maior tempo possível sem se alimentar. Quanto mais você ficar sem se alimentar, quanto mais tempo você estiver recluso, né, quanto mais tempo você estiver longe das pessoas, aí é que você vai estar se salvando, né? E esse é o erro, no sentido de que isso vai fazer com que ele seja salvo. E esses são os ascetas, são aqueles que acreditam que através do sacrifício do seu próprio corpo, sofrendo privações,
ele estaria, de alguma forma, sendo aperfeiçoado. A Bíblia nos ensina que, de fato, nós devemos sacrificar um pouco da nossa carne, nós realmente devemos, às vezes, jejuar, às vezes nós devemos realmente sair de ambientes onde o nome de Deus, por exemplo, esteja sendo blasfemado. Nós, pelo menos, deveríamos não participar dessas rodas de escarnecedores, mas nós, como luz do mundo e sal da terra, nós não podemos sair desse mundo, né? Só poderemos sair quando Cristo nos levar, ou seja, através da morte, ou quando Ele mesmo voltar e levar a sua igreja, porque é necessário que a igreja esteja aqui como sal, temperando essa terra e fazendo a mudança. Cristo ele não nos chamou para que a gente saísse do mundo nesse sentido. Ele chamou para que o mundo saísse de nós, saísse do nosso coração, e a gente estando no mundo, fazendo a diferença, agindo da maneira correta, a gente seria a luz, e a luz de Cristo, e ela estaria brilhando na sociedade. Muito dos erros que a igreja cometeu durante a Idade Média foi justamente isso. Nós não podemos acreditar que a igreja ela acaba ali em Atos, acaba com os apóstolos, e de repente são 1500 anos onde não há igreja, onde não há os verdadeiros fiéis a Deus. Havia pessoas que realmente se dedicavam a Deus, mas eles estavam reclusos, né? Eles não eram voz na sociedade, até que surge a Reforma Protestante e eles mostram que o cristão ele também tem que estar na sociedade, influenciando ela através da palavra de Deus, não de outra forma. Então, tendo isso em mente, Paulo vai explicar, né, no texto, que essas coisas elas são uma certa ilusão, né? Um modo de o homem querer tomar as rédeas da sua própria salvação. É meio difícil para a natureza humana aceitar que Cristo ele nos salvou de uma vez por todas e sem que a gente precise fazer absolutamente nada quanto à nossa salvação. Certo dia eu estava conversando com um amigo e ele falou justamente isso. Ele disse, rapaz, se fosse assim era bom demais. Eu disse, mas é justamente isso, a mensagem do Evangelho ela é boa demais. Nós somos pecadores, né? Nós entramos com o nosso pecado, Cristo ele entra com a sua vida, redimindo esses pecados, perdoando esses pecados, nos regenerando, que a gente obtenha essa salvação através do seu sacrifício. A única parte que a gente deve fazer é aceitar isso, é crer nisso, e quando nós vamos analisar biblicamente, até eu aceitar isso, até eu ter fé em Cristo, é Ele mesmo quem concedeu. Nós somos objeto da salvação de Cristo. É justamente no capítulo 3, no verso 1, já entrando no texto, onde a gente vai meditar nessa noite, que Paulo começa dizendo, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Esse, portanto, aqui, Paulo ele não está dizendo que ele está com dúvida de que os colossenses eles realmente ressuscitaram com Cristo. Isso aqui, em algumas outras traduções, a NVI, por exemplo, ela traz o já. Né? Já que foste ressuscitado. Ou então, esse, portanto, ele poderia ser entendido se a gente colocar uma solução lógica. Né? É o se e então, né? Se vocês foram ressuscitados, então, e aí mais na frente Paulo vai concluir o seu argumento. Então, já que vocês foram ressuscitados, né, e nós fomos ressuscitados porque nós morremos e vivíamos em um estado de pecado, estávamos decaídos, e nós morríamos, estávamos mortos, né, para Deus. Vivíamos para nós mesmos, estávamos em um estado em que a nossa vida era que importava, nossas opiniões era que importava, não queríamos saber nada de Deus, não queríamos saber nada que tivesse relação com o reino de Deus. Mas Cristo, ele através do Cristo, ele no momento devido, ele nos convenceu de que éramos pecadores e do pecado. Assim como Cristo ele morreu na cruz, nós morremos com ele também juntamente para o pecado. E da mesma forma como ele morreu na cruz, ele também ressuscitou. E por isso que Paulo utiliza
corpo, ele tomou aquilo que era nosso, que era o pecado, ele tomou a nossa perdição, a nossa condenação, e nós seríamos de fato condenados diante de Deus. Ele conhece o nosso coração, conhece que nós somos pecadores, e na cruz, Cristo, reconciliando o mundo, naquele momento ele tomou o que era nosso, e nós estávamos unidos com Cristo naquele momento. Ele tomou o que era nosso, pagou aquele pecado de tal forma que não é necessário mais que esse pecado seja pago, porque ele foi pago perfeitamente de uma vez por todas. Na contrapartida, ele nos deu aquilo que era dele. Ele nos deu o reino, ele nos deu a salvação, ele nos deu o céu e fez com que a gente pudesse habitar eternamente com ele. Na teologia, isso é chamado de união mística. Nós não entendemos muito bem como é que isso funciona. Fisicamente falando, se você passar a sua mão, você não vai ver o corpo de Cristo fisicamente. Ele está assentado com Deus lá nos céus. Mas, de alguma forma que nós não entendemos, e por isso que é chamado de união mística, nós estamos unidos com Cristo. Há uma espécie de cordão umbilical que nos une a Ele de tal forma que tudo aquilo que é de Cristo também é nosso. Tudo aquilo que era nosso, todo o pecado que era nosso, foi pago em Cristo. É por isso que Paulo utiliza a linguagem de corpo. É por isso que ele utiliza diversas vezes essa linguagem, talvez seja uma das linguagens preferidas de Paulo para falar da igreja, porque nós somos corpo de Cristo e fora de Cristo nós não temos existência. Fora do corpo dele, aquele que não está no corpo de Cristo, aquele que não está em Cristo, ele não poderá habitar no céu, ele não poderá estar com Deus. É comum nós vermos expressões como nele, por meio dele, em Cristo. Nós vemos, por exemplo, em 2 Coríntios, no capítulo 5, o verso 18 e o 21, que utiliza essa linguagem, né? Diz assim, o verso 18, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Aquele que não conheceu o pecado, já o verso 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez o pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, é em Cristo que nós temos todos esses benefícios, nós não temos esses benefícios fora de Cristo. Somente nele é que nós podemos ser reconhecidos por Deus também como seus filhos, porque anteriormente nós éramos filhos da ira. Há uma espécie de cordão umbilical que nos liga a Cristo. Então, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Aqui é o então, né? Se fostes ressuscitado, então buscais as coisas lá do alto. Esse termo aqui, no original, está no ato contínuo. Significa que nós devemos estar buscando Cristo constantemente, buscando as coisas lá do alto constantemente. E não é para a gente ficar olhando para o céu. Olhar para o alto significa que a gente buscar para o alto, buscar as coisas do alto, significa que nós devemos desejar as coisas de Cristo também, porque nós somos um corpo com Ele, e o nosso desejo, as nossas paixões foram também crucificadas com Cristo. É de se estranhar que a gente não deseje estar com Cristo no céu e não imaginar as coisas que acontecem no céu, como é que será lá. Às vezes nós nos apegamos tanto a essa terra que nós esquecemos que nós não somos desse lugar, que nós já morremos para esse lugar e ele já não faz tanto efeito sobre a nossa natureza assim. É de se pensar se realmente para esse mundo ou se ainda há vestígios, ou se realmente houve essa morte, né, para o mundo da nossa parte. Porque se nós realmente tivéssemos morrido para esse mundo, o nosso desejo cada vez mais, ou que Cristo voltasse, ou que a gente pudesse estar com Ele. É o que Paulo diz, que estar com Cristo é infinitamente melhor. E muitas vezes nós realmente temos o desejo de ir para o céu, mas o nosso coração ele está, às vezes, em outro lugar. Está preso às coisas desse mundo, no sentido pecaminoso, no sentido em que nós não amamos mais a Deus do que uma casa, não amamos mais a Deus do que um carro, não amamos mais a Deus e colocamos essas coisas como ídolos do nosso coração.
Portanto, se fosse ressuscitado, busquem as coisas do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Nós devemos buscar as coisas do alto, porque nós estamos com Cristo, estamos unidos a Ele, e Cristo está sentado à direita de Deus. Essa expressão não representa um lugar geográfico, né, apenas. Essa expressão ela significa que Cristo está com uma posição de autoridade, e que a autoridade que foi dada a Ele é a autoridade que Ele tinha antes da sua encarnação. Ele retomou a autoridade que Ele tinha, e agora nós estamos com Ele. Então, nós devemos buscar as coisas lá do alto, porque Cristo está sentado diante do trono de Deus, e Ele governa junto com Deus. Se nós estamos em Cristo, Cristo está no Pai, e nós estamos no Pai através de Cristo também. Continuando no verso, nós devemos buscar as coisas do alto, é um ato contínuo em que a gente deve estar sempre buscando as coisas do céu, as coisas do alto, mas também nós devemos pensar nas coisas do alto. 2 diz, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. É um ato contínuo. Nós devemos procurar a coisa correta, devemos fazer a coisa correta, mas nós também devemos querer a coisa correta. Não é apenas fazer, não é apenas o ato externo, e esse era justamente o problema dos legalistas, era justamente o problema dos ascéticos, é de fazer as coisas sem necessariamente ser a sua vontade. E isso demonstra um certo tipo de idolatria e um culto a si mesmo, como o próprio apóstolo Paulo falou. Porque, às vezes, nós fazemos como uma obrigação, às vezes nós pensamos que estamos enganando a Deus, enganando os outros, mas o nosso pensamento ele está muito distante. E o que revela mais sobre nós é os nossos pensamentos, são os nossos desejos, de onde está o nosso coração, né? Onde está o seu coração, ali está o seu tesouro, né? Onde está o nosso coração, ali também está o nosso Deus. Porque morrestes. O verso 3, pensai nas coisas do céu, no verso 2, e não nas daqui da terra, porque morrestes. Nós já morremos, nós não devemos estar pensando nas coisas aqui. Nós somos como alguém que já morreu e ainda continua andando. Poderíamos ser comparados como zumbis, né? Nós somos mortos-vivos. Estamos aqui no sentido de que somos estrangeiros e as coisas aqui não deveriam nos afetar da forma como nos afeta. Isso não significa que a gente não pode pensar nos nossos problemas aqui da Terra, não significa que nós não temos preocupações válidas em trabalhar, em ter que honrar os pagamentos, em ter que alimentar os filhos, tantas outras coisas que nós ainda devemos fazer aqui na Terra, mas isso não deve ser aquilo que ocupa totalmente o nosso pensamento. O nosso pensamento ele deveria estar completamente voltado para Deus, e essas coisas que são válidas deveriam ser apenas detalhes da nossa vida, não deveriam nos afligir tanto. Em Filipenses, capítulo 1, e o verso 8, Paulo fala justamente disso. Ele diz, finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, o nosso pensamento deve estar voltado para essas coisas, porque nós já morremos. Eu nunca vi um morto, depois que está ali deitado no caixão, ele levantar-se e dizer que está preocupado em pagar um boleto. Ele já morreu. E da mesma forma, nós morremos para os rudimentos do mundo, nós morremos também para essas coisas. Não deveríamos estar tão preocupados assim. Continuando, porque morrestes, a vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Não significa que Deus ele pegou a nossa vida e deixou ela escondida para que ninguém tocasse nela. O maligno ele não nos toca porque ele não tem poder sobre a nossa vida, mas muitas vezes o próprio Deus permite que situações adversas aconteçam conosco. O cristão ele não está livre de que adversidades aconteçam com ele. Estamos no mundo e muitas vezes até pelo fato dele ser cristão, aí sim é que se levanta mais adversidade ainda, é que ele vai enfrentar mais problemas, porque ele está servindo a Cristo, ele é luz e a escuridão
ela não vai aceitar muito bem. Os corruptos, eles não vão aceitar muito bem que no trabalho haja alguém que não é corrupto e que vai quebrar a linha ali naquele ambiente. Os vizinhos que às vezes pedem para a gente contar uma mentirinha, alguém que vai cobrar a prestação e diz, olha, quando chegar, diga que eu não estou. E a gente pode dizer, olha, eu não minto, mesmo que seja uma mentira pequenininha. Talvez a gente vai adquirir a inimizade desse vizinho justamente por causa do comportamento correto. E Cristo, Deus, ele não está guardando a nossa vida nesse sentido, porque nós estamos no mundo, e o mundo ele vai, às vezes, nos moer. O próprio apóstolo Paulo é exemplo disso, um homem de dores também, um homem que passava por privações, ele passou por fome, ele passou por frio, passou por perseguições, por açoites e tantas outras coisas. O Evangelho ele não promete que a gente vai ter um sucesso financeiro também, não promete que a gente sequer terá saúde. Deus pode nos conceder saúde através da oração, mas não promete isso. O que Ele promete é a nossa salvação. O que importa é a nossa salvação, e é isso que Deus está interessado. Quando Ele diz que a nossa vida está oculta juntamente com Cristo, é porque o mundo, olhando para nós, ele não nos conhece como os filhos de Deus. Ele não nos conhece da forma como nós seremos no futuro. Porque, olhando para nós, para as nossas dificuldades, como eu falei, às vezes nós parecemos até que estamos passando por até mais do que aqueles que não acreditam em Deus. No Salmo de Asaf, no capítulo 73, ele fala justamente isso, que o ímpio ele prospera, né? E eu que sou justo, eu que temo a Deus, estou sempre me dando mal, ocultando, porque o fim que Deus tem para nós, ele será extremamente glorioso. E o ímpio, ele não entende que há um fim, né? Ele vive o agora, ele vive o presente, ele vive para saciar os seus desejos. Então, se naquele momento você não está saciando os seus desejos, se naquele momento você não está passando pela felicidade, não está feliz, não está passando por coisas boas, então a sua vida é uma miséria. E nós entendemos que não é dessa forma, nós estamos ocultados com Cristo, estamos ocultados, ligados a Ele, e Ele está com Deus, está em Deus. No verso 4, diz, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. No momento em que Cristo ele for manifesto, no momento em que Cristo voltar, então nós saberemos aquilo que nós realmente seremos, né? Nesse momento, estamos aqui vivendo num mundo ainda influenciados pelo pecado, nós já morremos, mas cada dia mais é necessário que a gente vá mortificando a nossa carne pecaminosa, cada dia mais é necessário que a gente vá mortificando, mas tendo o entendimento que no momento em que nós aceitamos a Cristo e confessamos Ele como Salvador, Cristo foi lá no céu diante de Deus e pegou lá no cartório lá celestial e nos deu ali uma certidão de óbito, né? E nós andamos com essa certidão de óbito no bolso. E no mesmo cartório, eu nem sei se no meu cartório dá para tirar a identidade, mas Jesus Cristo também nos deu uma identidade, né? Uma certidão de nascimento, de tal forma que nós andamos em um bolso com a certidão de morte e no outro bolso nós também andamos com a certidão de nascimento. No momento que nós morremos aqui nesse mundo, nós nascemos lá no céu, nascemos para o reino espiritual, e foi justamente o que Nicodemos não entendeu. Como é que um homem adulto ele pode nascer de novo? Eu retornarei ao ventre da minha mãe? Jesus disse que essas coisas elas se discerniam espiritualmente, porque o Espírito ele sopra onde quer, ele faz o que quer, e é justamente isso, nós nascemos lá no céu, nascemos diante de Deus para o reino celestial, de tal forma que nós não somos mais cidadãos, dessa terra, e deveríamos viver de acordo com isso. A aplicação é o próprio Paulo quem faz. A carta de Colossenses é uma carta muito prática, né? Paulo não está falando muito de teoria, mas ele está falando da vida prática mesmo. Vocês morreram, então tenham vida com Cristo, né? Vocês estão com Cristo. E a aplicação que ele vai fazer, ele começa no verso 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. E no verso 8,
Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Então, diante de tudo isso que ele falou, ele disse, então, né, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Porque vocês já morreram e a sua natureza terrena ainda insiste, está aí, né, querendo nos derrubar, e nós devemos cada dia mais fazer essa natureza morrer em nós, através da oração, através da leitura bíblica, através da meditação, através da evangelização, através da propagação do reino. Nossa mente deve estar no reino e nós devemos viver de acordo com essa cidadania, como se nós tivéssemos um passaporte e nesse passaporte estivesse escrito que nós somos cidadãos celestiais. Hoje em dia dá muito valor ao passaporte europeu, né? Agora imagine nós que temos o passaporte celestial, nós que somos cidadãos dos céus, vivemos de acordo com esse evangelho, se é que vivemos de acordo com esse evangelho. Então devemos viver de acordo com essa cidadania, devemos nos portar como verdadeiros cidadãos e devemos, a todo momento, fazer com que Cristo se manifeste em nós. Será a mensagem dessa noite e que Cristo possa aplicá-la aos nossos corações e que não venha a ser apenas teoria, mas que venha realmente ser prática, que nós possamos ter na nossa mente o céu, que possamos ter no nosso coração que nós não vivemos mais nessa terra e nós deveríamos pensar que como alguém que sabe que vai morrer amanhã, né? Geralmente a pessoa vai falar mais a verdade, ela vai aproveitar mais a vida, e nós deveríamos aproveitar a vida no sentido de que Cristo ele pode nos chamar a qualquer momento, estaremos com Cristo no céu, e então o que é que nós fizemos da nossa vida, né? Como é que nós exercemos essa cidadania, né? Como foi que nós gastamos esse direito que Ele nos deu como representantes dele aqui na terra,